Ai, meu Deus, esse fã. Testando, testando. Não, você não vai me perguntar nada? 10 minutos. Não, gostaria que a senhora falasse a importância do trabalho do conservador ambiental para poder Ah, já posso falar? É uma honra muito grande conhecer e poder falar do senhor Sebastião Carvalho Leme, nosso companheiro, membro da Comissão dos Registros Históricos da Câmara Municipal e da cidade de Marília. O Sebastião é um dos pioneiros, fundadores dessa comissão de registros históricos, da qual nós também temos a honra de pertencer, porque devemos deixar nossa cidade sempre viva, à memória de tantos que estão nascendo, que estão indo, não é? Porque a nossa cidade não pode ser esquecida. E o seu Sebastião tem nos proporcionado oportunidades para, entre as fotos que ele vem deixando há tanto tempo, um fotógrafo, olha, sem precedentes na história de Marília, eu acredito. Porque até hoje, quando nós precisamos olhar o ontem, temos que buscar as revistas que o seu Sebastião Carvalho Leme deixou para a posteridade. Eu mesmo, quantas vezes tenho procurado as fotos do seu Sebastião Carvalho Leme? Quantas vezes já as busquei em casa dele, em revistas que Maria teve a sorte de possuir, com esse grande fotógrafo retratando a nossa cidade nos seus pontos mais bonitos e também nas suas dificuldades, abrindo os nossos olhos para os problemas da cidade, mas muito mais ainda pelas belezas que ela tem. Eu sou uma fã incondicional do seu Sebastião Carvalho Leme. Sem ele, não sei o que seria dos meus escritos. Eu talvez não pudesse provar quase nada de como esta cidade surgiu de repente aos olhos do mundo. Não. Essa cidade que fez inveja a tantos fundadores. Não. Eu acho que o seu Sebastião Carvalho Leme, artista como ele é em todos os sentidos, eu me lembro de ter conhecido o seu Sebastião Carvalho Leme na década de 40, se eu não me engano, até numa exposição da União dos 13, quando ele, como pintor, também levantou prêmio, levantou medalhas. O seu Sebastião Carvalho Leme faz poesias como muita gente ainda não fez. E o que é mais importante ainda, poesias da nossa cidade. Para nós que amamos esta Marília de todo o coração, as palavras que o seu Sebastião levanta nas suas poesias nos enche de emoção. Então, como escritor também que ele já foi, quantas vezes encontrei escritos do seu Sebastião Carvalho Leme que até hoje eu os busco, porque preciso provar, porque tenho que me reciclar na história, nas datas, os nomes das pessoas, que esse artista, tão no plural como ele é, não é? Fotógrafo, inventor da fotografia 360 graus, escritor, pintor, poeta, ele só tem que
deixar cheios de orgulho por termos no nosso meio um marilhense como ele. Até hoje, na idade em que ele está, ele ainda desfruta de todo o modernismo que nós podemos ter. Eu tenho certeza que o computador é para ele, como ele sempre me disse, um amigo e tanto. Ele nunca está só. Ele está sempre conectado no mundo inteiro. O artista conectando os artistas do mundo. Olha, eu tenho a honra de ser amiga e conhecer a família do seu Sebastião Carvalho Leme. E a ele, principalmente. Parabéns, obrigada. Espera só um pouquinho. Testando, 1, 2, 3, matéria sobre... 3, 2, 1. Bem, eu represento aqui o Fotoclube de Marília e os associados nesta homenagem a Sebastião Carvalho Leme, fotoclube que leva o nome desse grande artista, Sebastião Carvalho Leme. É muito fácil falar do Leme e tem um monte de coisas que a gente poderia resgatar aqui, principalmente para aqueles que ainda não tiveram o prazer de lutar da sua companhia, da sua amizade e principalmente da sua boa conversa. Para quem não sabe, o Leme tem todo esse aspecto de ser, em primeiro lugar, um grande fotógrafo, também um grande poeta, artista plástico, porque pintou várias obras, e também um escritor. Ele tem algumas crônicas também publicadas. E para a gente que conhece um pouco sobre fotografia, sabe que a fotografia hoje, como também já foi no passado, é um grande instrumento de formação na área da educação. E a história de Marília, quando você pesquisa a história de Marília, você acaba também encontrando a história do próprio Leme na história de Marília. Fundador do Clube dos 13, participantes de 2 ou 3 lojas. A gente não consegue identificar se é uma criança disléxica ou não, porque só pela escrita espontânea da criança, só pela produção temática dela ou por uma recontagem de história, realmente não dá para saber. Né? Ela vai ser eternamente uma criança, um ponto de interrogação na cabeça de qualquer profissional. Ok? Pode passar. O esquema de remediação, não tem como vocês brigarem comigo, ele não foge do esquema de ciclo, teste, ensino, teste. É isso, é um modelo psicológico, não tem como fugir disso. Eu vou fazer uma avaliação, vou fazer um programa de intervenção e depois eu vou retestar essa criança, ou eu vou reavaliar utilizando os mesmos procedimentos que eu utilizei na avaliação. Então, aí eu preciso ter um cuidado na hora de checar essas habilidades para propor uma intervenção do modelo da remediação. Então, o que eu tenho? Uma identificação que eminentemente é escolar. Eu tenho um diagnóstico que eminentemente é clínico-educacional. O doutor Ian falou uma coisa certa, e eu concordo com ele, apesar de estar na neurologia, de trabalhar na neurologia e ter instrumentos de alta precisão na neurologia, depois se vocês quiserem até mostro o cérebro de um disléxico, o cérebro de uma criança normal, num exame de ressonância funcional, magnética funcional, para vocês verem a diferença, mas isso não é necessário para fazer o diagnóstico da criança. Isso é um exame complementar. O que é necessário é eu aprender, enquanto profissional, a checar habilidades de leitura e escrita e saber quais são as defasagens ou não que essa criança apresenta dentro do sistema de ensino ao qual ela participa, ao qual ela frequenta. E aí é óbvio que eu vou ter que ter esse diagnóstico para retirar as habilidades que eu vou trabalhar. Geralmente essas habilidades que eu vou trabalhar são habilidades que, após o programa de intervenção, eu vou checar novamente. Se a criança melhorou, ótimo, eu parto para um trabalho com outras habilidades. Se a criança não melhorou, alguma coisa errada. Mas não coloquem a culpa na criança. Porque muitas vezes pode ter sido o profissional que não escolheu a estratégia correta para ativar áreas do sistema nervoso central da criança para ela poder se reestruturar neurologicamente para processar a informação. Ok? Pode passar. Então eu vou colocar só rapidinho para vocês quais são os objetivos. Isso já é descrito
década de 80, mas eles só tomaram um vulto em termos de publicação, em termos de uso na clínica e na educação a partir da década de 90. Então, os programas de remediação, isso está no livro do Gerber, de 1996, eles têm o objetivo de melhorar o conhecimento, as habilidades e as funções de linguagem, desenvolver estratégias para melhorar o desempenho das crianças em tarefas escolares, principalmente aquelas relacionadas à linguagem. Então, daí eu pego também a questão da atenção, memória, percepção, além da habilidade fonológica ou ortográfica. E, obviamente, que eu quero que esse programa é potencializar essa criança para ela ter sucesso dentro da sala de aula. Então, que ela consiga acompanhar a aprendizagem com o seu grupo clássico. Pode passar mais. Depois vocês vão ter disponível isso. E na remediação, daí isso é a Simone falando, tá bom? O que eu tenho certeza que tem que acontecer é que as pessoas que tratam, e aí, Nayara, respondendo, né, aquilo que você colocou, que as pessoas que trabalham com alfabetização, as pessoas que trabalham com remediação, as pessoas que trabalham com a criança que tem uma dislexia, ou até mesmo a criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, o que ela precisa é conhecer o sistema de escrita do português. Porque não dá para você pensar em reabilitar uma criança se você não conhece o princípio básico da sua língua materna. E como é que eu vou conseguir tratar uma criança assim, se eu não sei o que eu estou ensinando para essa criança? E num outro momento, eu tenho que investigar clinicamente qual que é o nível de leitura que essa criança apresenta e qual que é a velocidade de leitura. Aquilo que o doutor Ian falou de acurácia, né? Que é a velocidade, não é só fluência, é a velocidade com a qual a criança faz a leitura, ao ponto de que ela consiga ser rápida, mas reter as informações. Ou ser rápida, se cometer um erro, fazer uma correção e ainda compreender o texto. Tá? Então isso é uma coisa que tem que checar. E aí, quantas pessoas estão dentro de uma sala de aula, ou quantos profissionais que trabalham com leitura e escrita e que nunca fizeram isso? E aí, realmente não dá para ver se a criança melhorou ou não depois de um programa. Ok? Pode, por favor. Aí eu vou passar para vocês terem uma ideia, né? Eu imagino que até a hora do intervalo a gente consiga terminar a meditação, que a intervenção dos transtornos de aprendizagem, principalmente da dislexia, vai estar sendo baseada em alguns pressupostos. Então, o que eu vou ter? Modelos de remediação que trabalham o reconhecimento da palavra, a compreensão da leitura, a velocidade da leitura e a diminuição com relação aos hábitos de leitura. Hábitos de leitura, gente, é todo o apoio que a criança usa e que não é necessário para ler. Esse apoio pode causar uma lentidão e uma não compreensão do texto. Então, às vezes, o uso do dedo, o uso da régua, a leitura subvocal enquanto a criança está fazendo a leitura silenciosa. Então, esses hábitos, numa primeira série é esperado, né? No começo de segunda série é esperado, mas não numa quarta série, né? Não numa quinta série, onde se espera que a velocidade de leitura dela seja maior. E se eu faço a subvocalização, eu lentifico a minha leitura. Qual o próximo? E aí, dentro de reconhecimento de palavra, eu tenho, que todo mundo já ouviu falar, né? As remediações baseadas na fonologia, ou as remediações, gente, baseadas no sistema de escrita. Ou, se eu for pensar em neuropsicolinguística, os modelos de terapia que são baseados no processamento do sistema de escrita da língua materna do meu indivíduo. Gostaram, né? Vai complicando. Mas, na realidade, aquele modelo que o Dr. Ian apresentou é um modelo que a gente vem discutindo há algum tempo já, né? Vocês pensam que é fácil? A gente briga de vez em quando também. Que é como que funciona isso dentro de um modelo neurológico. Como que funciona isso dentro das minhas áreas cerebrais, né, para que eu entenda como que essa criança vai conseguir processar essa informação. Para quem trabalha com terapia, isso é uma informação extremamente importante. Tá? Então, aí o que eu vou ter dentro da remediação fonológica? Ela chama fonológica porque eu vou trabalhar com percepção de som. E aí eu vou ter alguns modelos. Basicamente, os modelos que nós temos no país, todos eles
fui eu que adaptei para o Brasil, são adaptados de modelos, seria norte-americanos, porque tem um modelo de escrita, não, minto, um é espanhol, um é norte-americano, mas um é espanhol. Então tudo bem, está dentro da Europa, né? Então não tem problema. Mas na verdade, todos eles, por que o modelo norte-americano ou o modelo espanhol? Porque eles têm a base do sistema de escrita alfabético. Claro que não é a mesma característica que o nosso, né? O inglês é muito mais irregular do que o português, o espanhol é mais regular que o português, mas ele tem a mesma base, as adaptações são feitas dentro do sistema linguístico do Brasil. Okay? Esse modelo é um modelo eminentemente oral, que é utilizado muito em pré-escola e que particularmente ele acaba funcionando bem se você está pensando em prevenção dos problemas de alfabetização. Então, só vou contar para vocês, os professores e coordenadores que estão aqui presentes, se a Aurea Lúcia e a Marília não colocou isso para vocês ainda, nós vamos ter 3 grandes projetos na rede esse ano. Um que envolve pré-escola e 2 que envolvem de primeira a quarta série. Então, vocês não estão aqui à toa, né? Na verdade, vocês vão me ver muito, né? Muito. Porque o da pré-escola, eminentemente, nós vamos trabalhar habilidades que estão em defasagem, estão prevenindo problemas de aprendizagem a partir da primeira série. E como as crianças de primeira a quarta série, nós vamos entrar em programas de remediação que trabalham com produção de texto e que trabalham com, obviamente, a parte de percepção de sons em relação com a leitura escrita. Então, esse modelo é um modelo que é muito baseado na oralidade. Então, a criança vai ter que perceber tudo auditivamente. Então, como o doutor Ian colocou, eu não tenho a vista visual. Então, eu vou perceber a estrutura silábica da palavra, fazendo análise e síntese, separando palavras, juntando palavras, identificação de sons iniciais, mediais e finais, ou de sílabas iniciais, mediais e finais, comparação de sons e sílabas que começam, que estão no meio, que estão no final da palavra, recombinação de sons e sílabas e identificação de sons e sílabas em rima e aliteração. Não vou ter tempo para isso, porque o doutor Ian já falou, mas lembrem-se que a minha língua materna, na produção oral, ela é formada por segmentos, por eu ter uma língua materna, que ela é alfabética, que ela tem uma base alfabética, ela acaba se compondo e recompondo a partir de segmentos mínimos, que na oralidade são as sílabas. Então elas são muito mais perceptíveis do que os sons. Quando essa criança vai para a leitura escrita, ela tem que se ater a partes mínimas, que não são as sílabas, que daí são as letras que tem que fazer uma correspondência com o som que ela já domina. Então, por exemplo, a criança perceber e passam a formar novas palavras. Isso não vai ser diferente quando ela entrar na escrita. Mas um programa desse possibilita e favorece uma consciência ou um desenvolvimento de uma memória de trabalho que mais tarde a criança vai começar a aprender em segmentos ou em partes menores na leitura e na escrita. Pode começar a próxima? Eu não pedi para vocês verem todos, mas eu estou mostrando para vocês o que é um programa de remediação com base fonológica, mas que tem uma perspectiva na leitura e na escrita. Esse é um programa espanhol que foi adaptado no Brasil e ele tem eminentemente o objetivo de desenvolver a percepção auditiva da criança e uma relação visual-auditiva. Tudo é feito através de pedido de ordens, mas eu quero que vocês prestem atenção no primeiro item, que é a correspondência letra-som. Então eu ensino para a criança a correspondência letra-som, mas eu ensino não porque essa criança não aprendeu na escola, porque se eu tenho uma criança com dislexia mesmo, ela não vai saber fazer essa correspondência letra-som. Até porque, muitas vezes, o gato, para ela é o cato, e não gato. Porque ela tem essas trocas, que são trocas eminentemente fonológicas, características da criança com dislexia. Então, esse programa de remediação,
ele vai trabalhar muito a percepção da criança para palavras que são iguais e diferentes. Pode passar o próximo. São feitos ou são realizados 8 passos no treinamento. Esse programa dura exatamente 16 sessões. E toda a sequência de trabalho com as palavras segue a ordem da aquisição fonológica, segue a ordem da aquisição dos sons, que é exatamente essa daqui, tá? Que está aqui embaixo mostrado. Então, eu vou ter conjuntos de palavras, que essas palavras são linguisticamente balanceadas, porque elas são linguisticamente balanceadas dentro do sistema de desenvolvimento de fala e linguagem, que tem complexidade, que tem uma sequência de complexidade de sílabas simples para sílabas mais complexas. E aí, então, eu vou trabalhar todos os segmentos em posição inicial, medial e final. Ok? Pode passar o próximo. E esse programa é norte-americano, que é da Brumi Doctor, é um programa de 1995. Originariamente ele é para crianças com learning disabilities, né? Dificuldades de aprendizagem, mas que podem ser utilizados com crianças com dislexia. Esse programa é mais fechado. Eu vou ter que trabalhar dentro de uma perspectiva também, obviamente, dos cuidados linguísticos, do que é o padrão de aquisição, consoante vogal, consoante vogal, consoante, consoante, consoante vogal, e assim por diante nas complexidades, onde há um balanceamento de palavras que são regulares, irregulares ou regra. Então eu vou ensinar para a criança a fazer uma relação fonema-grafema, leitura oral, manipulação silábica. Nesse programa eu não trabalho com sons, eu só trabalho com sílabas, e a partir da manipulação e a partir da segmentação de sílaba e de sons dessa palavra, que a criança começa a ter uma percepção de que eu tenho uma correspondência letra-som para formar a palavra, e a partir daí eu entro com estratégias de rima ou de aliteração para a formação de frases. Então eu vou trabalhar com essa criança, diferente do primeiro programa, que eu só trabalho na oralidade, a criança vai escrever muito pouco. Nesse programa eu vou trabalhar muito mais a relação oralidade-escrita até chegar no nível da frase, tá bom? Eu trabalho palavras reais e inventadas. Eu esqueci, na verdade eu não sei se eu comentei isso com vocês antes, mas por que palavras inventadas, né? Porque as pessoas perguntam assim, por que trabalhar palavras inventadas quando difícil a criança escrever palavra que já existe no vocabulário dela? A palavra inventada vai te dar uma medida de como a criança está ouvindo e convertendo essa informação auditiva em informação visual. Óbvio que questões de ortografia não vão ser levadas em consideração, mas aspectos fonológicos sim. E as palavras inventadas podem te dar isso, principalmente se eu levar em conta que na escola eu tenho muitas palavras que têm uma frequência muito alta, né? E aí é fácil a criança decorar auditivamente, visualmente a forma da escrita. A palavra inventada não tem como a criança fazer isso. Tá? Por isso que ela faz parte de qualquer bateria internacional de avaliação da criança disléxica ou de tratamento. Okay? Pode dizer. Nós não vamos trabalhar só no nível de palavra. Também existe uma preocupação de se trabalhar no nível de leitura e compreensão dessa criança para texto. Então existem programas de remediação, como o treino de leitura, que ele eminentemente faz com que crianças que não reconheçam nenhuma palavra, né, o nome é treino de leitura, mas o que a criança faz é um rápido reconhecimento de palavras. A gente avisa a família, mãe, pai, seu filho não está lendo. O senhor vai ter a impressão, ou a senhora vai ter a impressão de que isso está acontecendo, mas não está. Mas nós queremos que ele reconheça rapidamente as palavras, porque daí você trabalha inclusive a autoestima da criança dentro do contexto da sala de aula. Então você vai trabalhar uma série de livros com essa criança que tenham uma progressão linguística para a ortografia. Então eu começo com um padrão mais simples de formação de palavra até a mais complexa. E aí eu tenho 3 meses de trabalho com essa criança
mas para decodificação, para reconhecimento rápido de palavra, tá? Não é leitura. Isso é uma outra coisa. Próximo. Nesse momento, o que eu quero melhorar nessa criança é que ela tenha um domínio de vocabulário visual, que ela reconheça as palavras que são de alta frequência que eu estou trabalhando com ela e que ao mesmo tempo ela aprenda a regularidade do sistema de escrita do português, para que depois ela aprenda as irregularidades. Até porque existe um trocadilho que todo mundo sabe, que o sistema de escrita alfabético do Brasil, ele é fundamentalmente alfabético, mas não é totalmente alfabético. O fato de eu ter múltiplas representações de som na escrita, o fato de eu ter sinais de pontuação e acentuação, me descaracterizam totalmente um sistema de escrita puramente alfabético. Então, mas primeiro, a criança precisa partir de um domínio da regularidade para depois chegar nas múltiplas representações do som na escrita. Próximo. Pode passar. E aí é óbvio que eu vou entrar em programas ou ter programas que são para um trabalho eminentemente de leitura e compreensão, que pode ser na oralidade ou que pode ser na escrita. Esses programas são os programas que são desenvolvidos, alguns deles, né? Desde a década de 80 no Brasil, e já devem ser conhecidos de muitos de vocês, que visam trabalhar o aumento do nível de leitura, uma velocidade de leitura mais rápida, visando a exatidão, visando a correção, diminuição do hábito de leitura, relação entre a velocidade de correção, o ato de ler e seus componentes de decifração, localização e compreensão, e obviamente o conhecimento do idioma, né? Porque daí vai me dar uma noção de interpretação geral de todo aquele texto, de toda aquela realidade para a criança. Pode passar? Então, como eu falei anteriormente para vocês, um dos programas mais conhecidos são aqueles que diz respeito à técnica de closing, que é utilizada no Brasil desde 1980. Alguns professores conhecem como texto lacunado. Tá? Essa produção de texto, ela visa, pode passar, visa trabalhar uma rapidez de acesso ao léxico mental e uma compreensão de texto. Então, todo mundo aqui deve usar o texto lacunado em crianças com dislexia. É o modelo ideal para a gente poder melhorar a compreensão do texto para ela. Até porque eu posso dar dicas para essa criança preencher a lacuna, preencher as lacunas. E isso faz com que a criança melhore a atenção e memória e aprendizagem, uma vez que ela tem que ler o texto e depois ela vai receber o mesmo texto com algumas lacunas para completar. E aí você pode trabalhar, dependendo da necessidade, da dificuldade da criança, as classes ou as chaves, como a própria técnica de close diz. Então, posso trabalhar a chave fonológica, posso trabalhar a chave ortográfica e posso trabalhar as classes gramaticais, né? De preposição, substantivo, etc. Okay? Pode passar? Os mapas mentais é uma técnica que não é, na verdade, originariamente destinada ao trabalho de crianças com dislexia. Alguém que trabalha com criança com síndrome de Asperger? Não? Eu tinha, mas a planeta foi embora, né? Assim, Depois. eu tô aqui. Como é o nome dele? É o... Yuri. Não. É o Bruno. Tá, o Bruno, né? Você tem aí o Yuri, o Flávio, o Bruno, que são crianças com síndrome de Asperger e que acabam se beneficiando dessa técnica, que é a técnica dos mapas mentais ou dos mind-maps, né? Que você vai trabalhar um esquema textual de memória, que é isso que vai ser ensinado para a criança. Então, vai ser ensinado para a criança que existe, né, uma macroestrutura. Vou tirar. Vai ser aqui mesmo. Dislexia é um problema de escrita e língua. E professores têm capacidade para encontrar quem é disléxico e não quem são disléxicos. O que nós precisamos fazer aqui, o mesmo que outros países como Hong Kong, Inglaterra, Suécia, Hungria já têm. Essas são
listas que os professores podem usar a saber quem provavelmente tem problemas ou quem vai ter problemas. Problemas são como, por exemplo, a Simone Capellini está a dizer sobre fonológico. Os problemas fonológicos são frequentemente o primeiro passo onde os disléxicos têm problemas. Não estou a dizer que os professores neste momento têm capacidade de saber exato o que eles devem fazer. Isso não é o mesmo que eles, a treinar apropriadamente, também o material que eles precisavam. Não estou a dizer que eles não podem fazer isso. Podem, com certeza. As habilidades a saber como ensinar essas são fáceis. O que nós precisamos é talvez 3 coisas. Primeiro, fazer os materiais que eles podem usar. Segundo, é fazer treinar os professores para utilizar. Terceira, é explicar a estes professores que ele deve usar, pode usar. E se eles vão usar, todas as crianças, não só os disléxicos, todos vão ensinar, vão aprender melhor. O workshop tem por objetivo capacitar os professores para identificar, parte de um programa, né, para capacitar os professores para identificar, avaliar e poder intervir com as crianças que apresentam quadro de dislexia em situação de sala de aula. E o evento, ele, na verdade, conta com a participação do Dr. Ian, porque a gente já vem trabalhando junto na avaliação, né, em alguns procedimentos de avaliação e no desenvolvimento de alguns softwares para tratar crianças com dislexia do desenvolvimento. Hoje eu quero
nesse mundo, nós já somos do passado, né? Quando a gente se torna pai, mãe, professora, a gente já passou, nossos voltam-se para a tradição, e a nossa missão é cuidar e manter a tradição, para que os nossos alunos ouçam a inovação. Né? Bem, e optamos então por deixar fazer a docência, nós chamamos de docência solidária, em oposição à docência solitária, que hoje a gente faz um professor de 35 alunos. Né? Então, quando reunimos 105 alunos, o nosso objetivo era ter mais de um professor junto com esses alunos. Nosso objetivo era colocar esses alunos em grupos que permaneceriam durante o ano todo, em grupos de 5, e escolhemos o número 5 para impedir, um número ímpar, para impedir a formação de pares que se auto-excluem. Né? Então, 5 alunos no grupo, a gente pensou que seria um número que poderia equilibrar de modo a incluir todos, e quando algum fosse excluído, sempre teria outro a fazer a inclusão. Está quebrada. Eu vou continuar um pouquinho nesse mesmo raciocínio que a doutora Ian está usando e vou pegar essa mesma prova, que na verdade é uma prova que se solicita que seja aplicado com a criança, até para ver a velocidade de acesso ao léxico mental que ela tem. Por isso que, de um modo geral, são utilizados três situações, que é a nomeação de objetos, números e cores. Eu vou ficar aqui por enquanto, tá bom, gente? Porque eu vou ter que trocar de alguns arquivos. E aí a minha ajudante não sabe trocar os arquivos para mim. Então eu vou só dar esse exemplo. Se vocês olharem na tela e fizerem a mesma coisa que a doutora Ian acabou de perguntar para vocês, vocês vão, na verdade, conseguir nomear as cores. Né? Então, o branco, o azul, o vermelho, o verde, na verdade seria um laranja, mas não está laranja. Tá, né? Tá o quê? Tá rosa. Tá rosa. Mas vocês estão enxergando laranja, então vai ser laranja, né? Melhor. Então, laranja, amarelo, vermelho, amarelo. Aí, na verdade, é o cinza, mas é branco. Aí o laranja, o amarelo, o azul e o verde. Então, na realidade, o que eu estou fazendo é buscando um acesso ou medindo uma rapidez de acesso ao léxico mental através da nomeação de cores. Geralmente, o que vai acontecer é isso que a doutora Ian falou. Algumas crianças podem ter maior ou menor habilidade para resgatar algumas informações na sua área de memória operacional, de memória de trabalho, que é poder trabalhar com esse léxico, com o domínio desse vocabulário que a criança tem. O que eu vou mostrar para vocês agora é o que a gente chama de efeito ou fenômeno Stroop, que a gente acaba utilizando muito em avaliação de crianças que chegam com sinais de dislexia ou com histórico, né, que sugere uma dislexia do desenvolvimento. Se eu pedir para vocês lerem, vocês vão conseguir ler, não é? Então vamos lá, eu tenho amarelo, azul, vermelho, verde, cinza, branco, verde, cinza, laranja, azul, amarelo, vermelho e laranja. Leram? Se vocês observaram a ortografia e recuperaram a informação. Para isso, vocês tiveram que usar vários elementos, né? Não só, obviamente, um domínio lexical, um domínio ortográfico, um domínio fonológico. Vocês tiveram que fazer uma associação imagem-visual com informação auditiva armazenada na sua área de memória e, obviamente, conhecimento prévio de cor para isso. Agora, se eu trocar para vocês lerem. Amarelo, azul, vermelho, verde, cinza, branco, cinza, azul, amarelo, azul, vermelho, laranja. Começa a ficar um pouco mais difícil. Por que algumas pessoas não foram? Vocês perceberam a velocidade de nomeação que vocês tiveram antes? E é óbvio que isso foi em conjunto, foi em coletivo. Mas vocês perceberam a velocidade que vocês tiveram antes e a velocidade que vocês tiveram agora? Isso, vocês perceberam que, não, é que é verde e laranja, é que está escrito em azul. Tá? Então, vocês
vocês perceberam, não, antes disso, né, já tinha algumas pessoas pulando. Por quê, gente? Ou eu tenho um domínio aí de que conhecimento? Ortográfico ou de habilidades cognitivas? Se eu sou fluente, e é isso que na verdade a gente acaba reconhecendo nessas provas para uma criança ou em uma criança em situação de avaliação, se eu vou reconhecer pela grafia, então eu estou usando um acesso muito mais ortográfico, muito mais lexical, e entendendo aí o lexical como a junção do ortográfico e o fonológico. Agora, se eu sofrer influência da cor, eu estou usando um outro tipo de processo que não é o da ortografia. É um processo cognitivo, mais automático, mais primitivo, que é aquilo que eu não sei se vocês conseguiram entender tudo que o Dr. Ian falou, do processamento visual da informação. Porque, na verdade, filogeneticamente, no desenvolvimento do sistema nervoso central do indivíduo, o que acontece é que as nossas vias visuais, ao longo aí do nosso desenvolvimento filogenético, né, então vamos pegar do macaco até hoje, acreditando nessa vertente, o que nós vamos ver é que as nossas vias visuais, elas são muito mais desenvolvidas e, portanto, muito mais rápido o reconhecimento, não só para a ortografia, mas outros aspectos cognitivos, que envolvem atenção, que envolvem memória de longa duração, muito mais do que a própria via auditiva, que ao longo do desenvolvimento filogenético do ser humano, não é tão desenvolvida quanto a via visual. Então aí, na verdade, se eu tenho um apoio fonológico, se eu tenho um apoio ortográfico, talvez ele não apareça numa prova dessa. Mas isso é considerado um efeito Stroop. Não quer dizer que a criança está errando mais ou está errando menos, porque ela está indo pelo nome da cor e não pela ortografia daquilo que ela está lendo. É porque ela está usando habilidades diferentes. A criança com dislexia, a criança que tem um problema de aprendizagem, não é só disléxica não, a criança com distúrbio de aprendizagem, ela também vai apresentar uma dificuldade, mas a dificuldade dela não vai nem ser nomear pela cor ou nomear pela ortografia do que está sendo apresentado para ela visualmente. Mas a dificuldade que ela vai ter é de recuperar a informação. Então é aí que acontece a lentidão na resposta, a hesitação na hora de estar dando a resposta para você, porque daí ela não sabe. Né? O meu tempo de atenção já rebaixou, a minha busca na minha área de trabalho já está sendo ineficiente e a criança demora um tempo muito maior para estar executando uma prova dessa. Tá bom? E por que eu fiz o gancho, né, com isso que o Dr. Ian acabou de falar para vocês? Porque, na verdade, isso vai ser muito importante para ser passado para os professores quando vocês encaminham qualquer criança para uma avaliação, porque vocês suspeitam, porque vocês levantaram, porque vocês fizeram um checklist e vocês identificaram que essa criança tem uma certa dificuldade, e aí vocês encaminharam. E aí o que não pode acontecer é vocês receberem o diagnóstico dessa criança e, junto com isso, não receber o que fazer com ela. Né? Então, é isso que tem que ser mudado na nossa cultura. E que isso é que, na verdade, é um grande desafio. Né? Porque se, por um lado, vou só trocar a prancha, tá, gente? Se, por um lado, eu tenho, né? Então, agora, aí eu vou pedir licença, né, para as nossas amigas fonoaudiólogas e psicólogas que estão aqui, e dizer uma verdade que eles podem confirmar junto comigo. Tá bom? Se eu estiver errado, por favor, vocês podem me desmentir. Mas na realidade, cobra-se muito do profissional quando ele é encaminhado uma criança para fazer o diagnóstico de problemas de aprendizagem, principalmente de dislexia, mas muitas vezes, gente, esse profissional, ele não tem o conhecimento suficiente para chegar no professor e dizer: professor, o senhor tem uma criança disléxica na mão e o senhor tem que fazer isso, isso e isso. Mas não é porque o profissional está com má vontade, é
porque o profissional não foi formado para isso. Pois é. Da mesma forma que deveria estar na formação do professor muitas coisas e não estão, na formação do fonoaudiólogo, na formação do psicólogo também não está. Então aqui, quantos fonoaudiólogos que estão aqui presentes, ou quantos psicólogos que estão aqui presentes, que aprenderam na época da graduação a buscar uma parceria com os professores para tratar a criança que tem problema de aprendizagem? Bom, vamos por parte. Quem aqui teve na graduação um estágio específico para leitura escrita estruturado dessa forma? Eu queria que vocês olhassem para trás quantas milhões de pessoas levantaram a mão. Então, eu acho que existe essa outra questão também, que é uma questão difícil no Brasil de ser discutido, né? Eu brinco muito isso com as alunas que foram, minhas alunas, assim, quem dera eu, enquanto aluna de graduação, ter tido a formação que eu passo para as minhas alunas. Porque as minhas alunas, eu não admito que vão conversar com o professor e conte só o que a criança tem. Porque se ela está fazendo isso, ela não precisa nem ir na escola. Porque ela tem que ir lá, contar o que a criança tem e contar o que o professor pode fazer. Porque, olha, gente, eminentemente, o tratamento de uma criança com dislexia, ele é 80% em sala de aula. Ele não é 80% ele precisa do atendimento de apoio pedagógico, fonoaudiológico, psicológico, vai precisar. Mas eu preciso de uma atuação do professor, né, de forma que garanta uma aprendizagem do uso de mecanismos adaptatórios ou compensatórios que ele vai aprender em terapia em situação de sala de aula. Acho que deixaram ou se perderam na formação do próprio profissional. Existe hoje, na verdade os fonoaudiólogos eles sabem disso, existe um movimento dentro da fonoaudiologia, junto com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, para estar exatamente mexendo nessa questão curricular para uma adequação dos cursos de fonoaudiologia para políticas públicas, enfocando a questão educacional, a questão da saúde, visando discutir esses aspectos, né? Porque isso é uma coisa importante. Porque, por exemplo, a maioria dos programas de remediação que a gente vai discutir aqui, eu preciso que o meu professor, ele tenha, na verdade, essa base que a Inayara comentou, né? Qual é a concepção, qual é o pressuposto teórico que está sendo utilizado do que é língua materna, né? Porque a gente sente falta disso. E aí, quantos de nós tivemos na nossa formação o que é a língua materna do nosso país? Independente se é na área da saúde ou da educação, se eu vou trabalhar com aprendizagem, eu tenho que ter isso. E se eu tenho que ter isso, na verdade, já é um pré-requisito para tratar qualquer criança com dislexia. E eu não sei, eu acho que o doutor Ian não colocou isso, mas isso é um pressuposto básico. Ele falou de um curso de acreditação, ele usou, né? Mas, na verdade, é um grande curso de capacitação que a Europa tem para preparar professores para trabalhar crianças com dislexia. Mas isso só é possível porque existe uma preocupação. Lembra que eu falei no começo? A gente não tem isso em nível federal. Então, como é que eu posso propor um curso de capacitação se não vai ser reconhecido pela minha própria entidade maior, que é o federal? Se bem que, na verdade, gente, é que ele não falou porque ele não fala mesmo, né? Mas ele foi para Brasília. Ele veio para o Brasil, na verdade, para ir para Brasília para discutir essas questões. Porque ele já trabalha no Brasil com algumas pessoas, principalmente o pessoal de João Pessoa, já fez um grande trabalho com professores em São Paulo, e ele foi para Brasília justamente para discutir a nossa política da criança com dificuldade de aprendizagem. E aí, só antes de completar e entrar no assunto mesmo, foi ótima. Você tem noção que eles estão trocando e-mail todos os dias, aí eu estou ajudando, né? Então, na verdade, teve que ter uma grande junção, que eu já achei que foi uma coisa, quem trabalha aqui em nível municipal sabe disso, junção entre o órgão de educação de jovens e adultos e educação especial. E aí eu vou explicar o porquê educação especial. Porque na Europa e nos Estados Unidos e no Canadá, a criança disléxica, ela é atendida pela Secretaria de Educação Especial. Porque existe na Declaração de Salamanca, né, algo que dá toda a entrada para o tratamento da criança com dislexia. É só aqui que a gente ainda não descobriu isso, mas a gente
vai descobrir brevemente. Entendeu? Que esse movimento já começou. Tá? Então, assim, é um movimento, a gente sabe como é que funcionam os nossos ministérios, a gente tem que dar um voto de garantia de que isso, uma hora, vai poder mudar. Tá? Bom, na realidade, gente, infelizmente, o raciocínio não é muito diferente quando eu penso num programa de remediação. Por quê? Se a dislexia é um problema genético neurológico, ela é uma condição, não é uma doença. Doença tem cura. A dislexia não tem cura, ela tem melhora, ela tem tratamento. Então, os programas de remediação vão desenvolver habilidades e capacidades dessa criança utilizar alguns mecanismos compensatórios, criar rotas alternativas de circuitos neurológicos para que ela processe melhor a informação. Então é isso, né? É como se eu tivesse um buraquinho numa meia e eu fosse fazer o quê? Uma costura. E eu vou ter que utilizar para fazer essa costura as suas beiradinhas, não é? É isso. Imaginem o cérebro que não está funcionando em algumas partes para receber informação, é o buraquinho da meia, e eu vou utilizar as adjacências para fazer com que essa criança supere essa dificuldade. Apesar de ser, né, um péssimo exemplo, mas é uma forma que dá para vocês entenderem do que eu vou fazer prioritariamente num programa de remediação. Pode passar? Na realidade, ele não deixa de ser um programa de intervenção, mas ele é um programa de intervenção diferente. Ele tem tempo pré-estabelecido de funcionamento, porque daí eu vou falar uma coisa que talvez algumas pessoas aqui possam não concordar, mas outras que trabalham com reabilitação vão concordar. Trabalhar com diagnóstico é muito mais fácil do que trabalhar com reabilitação, tá? Porque quem trabalha com diagnóstico pode se dar o luxo de dar um diagnóstico e nunca mais ver criança. Né? Fala assim, olha, mãe, agora ele precisa ir para uma fono que faça terapia. Mas o profissional que faz terapia, o profissional que faz a intervenção, esse necessariamente tem que ser bom em diagnóstico. Agora, quem faz diagnóstico precisa ser bom em intervenção. E na realidade, a gente pede, né? Olha, nem queira ficar mandando princípios de reabilitação, porque não vai funcionar. Porque se não conhece como que é o esquema da intervenção, do que a gente vai ter que fazer para essa criança conseguir superar a dificuldade, nem sugira. Porque talvez as suas sugestões, e obviamente, evidentemente, qualquer profissional da reabilitação específica que pegar, ele vai olhar, vai concordar, mas na verdade vai fazer todo um processo de avaliação novamente para checar as habilidades e dificuldades. Então, na verdade, o que vai acontecer é que eu posso ter vários programas de remediação dentro de uma intervenção maior. O que é feito no modelo americano, no modelo europeu e no modelo até de alguns países da América Central, são programas fechados de atendimento para criança com dislexia, que duram no máximo a intervenção de 1 ano e meio.